Vídeo 2. Então, vocês estão vendo aqui que nessa página 207 tem um texto aqui muito significativo que fala aqui para você saber mais que a ilha de lixo no Oceano Pacífico é 16 vezes maior do que se imaginava. E aqui traz uma comparação sobre uma região, traz a quantidade de lixo, traz o lixo mais significativo, que tem o maior impacto no oceano, e traz principalmente a característica do lixo e o território também. Então, por que eu não vou ler? Porque na semana que vem, na nossa aula de revisão, o que eu quero saber, se vocês tiverem lido, na aula de revisão vocês vão ter acompanhado o que a gente conversou. Eu dei várias dicas, né? Falei que o texto fala da quantidade, fala de qual tipo de lixo que tem esse impacto enorme, fala da região, fala de qual oceano eles estão falando, tá? Fala, inclusive, da questão da localização, tá? Então, é muito importante. Olha quantas coisas vocês podem aprender em um único texto, tá bom? Vamos para a página 208. Na página 208, vem trazendo aqui para vocês uma fotografia. Ó, vou levantar devagarinho que a tia tá sentindo muita dor. E nessa fotografia tem 3 latas de lixo. Uma lata de lixo orgânico, que são o quê? Restos de alimentos, plástico e aqui alguns lixos diversos, tá vendo? Ó. E tem um textinho aqui do lado, tá? Nesse texto aqui, vem dando pra gente possibilidades da gente diminuir esse impacto de mudança da paisagem. E como que a gente pode fazer isso, crianças? A gente pode fazer isso de diversas formas, principalmente quando a gente separa o nosso lixo. E se no lugar onde você mora não tiver coleta de lixo seletiva, que é o que seletiva? É aquela que é separada, você pode levar num ecoponto. E nesse ecoponto eles recolhem o seu lixo e levam o seu lixo para o lugar correto, tá bom? Então não misturar o lixo é muito importante, tá? Para não transformarmos naqueles lixões de esquina, sabe? Naqueles lixões que a gente passa às vezes nas estradas e vê. Por quê? Por causa dos impactos das grandes enchentes, de quando chove muito, que o lixo não tem para onde escoar, então ele se acumula em alguns lugares e às vezes provoca inundações, às vezes provoca o quê? Provoca catástrofes. Lixo tem um impacto muito grande na nossa paisagem, tá? Com a mão na massa, vocês vão ver que tem 2 colunas. A coluna do lixo seco e a coluna do lixo úmido. E vocês vão relacionar aí, vocês vão colocar nessas 2 colunas. No quadro a seguir, indique 10 lixos que vocês podem considerar úmidos e secos, tá bom? Na página 209, tá falando assim, ó. Aprender brincando. Aprender brincando. Eu espero que vocês também tenham visto todas as páginas de RA que tiveram nesses livros, tá? Que estavam maravilhosos, as atividades de RA. Aprender brincando. Na página 27, lá do seu material de apoio, você tem uma atividade lá em que você vai fazer a relação entre o tipo de lixo e a lixeira correta, ok? Eu quero ver se vocês vão fazer essa atividade, tá? Aí tem um texto aqui que fala de uma coisa muito interessante, que usa uma palavra chamada obsoletos, tá? E aqui vem falando o seguinte, preste atenção. Porém, mesmo dentro de nossas casas, há produtos que necessitam de destinação especial. Esses produtos não podem simplesmente ser jogados no lixo. E aí, quais são esses produtos que vocês acham que a gente não pode pegar eles e jogar eles no lixo? Hein?
E tem aqui uma fotografia de um lixão aqui com uma televisão velha. Vocês acham que essa televisão poderia ter sido jogada no lixo? Qual o impacto que tem se ninguém recolher essa televisão? O que pode acontecer? A exemplo é chamado lixo eletrônico, formado por equipamentos eletrônicos defeituosos que se tornam obsoletos. Obsoleto significa que não tem utilidade. Lembra que eu falei que eu vou dar o significado das palavras? Essa vai ser mais uma, ok? E aí, esses lixos, o significado de ultrapassado, que não tem utilidade, eles acabam ficando ali parados e aí eles causam o quê? Não tem como serem escoados, eles causam o quê? Inundações. E aí vem aqui uma frase muito interessante, ó. Interpretação cartográfica dos problemas ambientais. Interpretação cartográfica de problemas ambientais. A necessidade de ampliar a produção de recursos minerais e agrícolas é um fator que merece uma atenção especial. Vou explicar depois, tá? Pois essas atividades acontecem na natureza, o que altera profundamente o natural, o ambiente natural. Muitos dos produtos gerados por essas atividades são vendidos no mundo todo, como a soja e o minério de ferro. Nós já estudamos sobre isso. E assim, os danos causados ao meio ambiente por causa dessas atividades ocorrem no Brasil. Enquanto a maior parte dos produtos por elas produzidos vão para outras partes do mundo. Então, nós aqui temos o quê? Temos muitas rochas e temos muito com isso extrações de minérios. E essas extrações de minérios acabam acontecendo, lembra que eu já falou em uma aula para vocês que teve lá a barragem de Brumadinho que rompeu, de Mariana que rompeu, eram resíduos de minérios. Então isso impactou lá em Mariana na contaminação dos rios e em Brumadinho naquele desastre ambiental na cidade. Isso, o que ocasionou? Ocasionou também formações de lixo. Por quê? Porque com o rompimento das barragens afetou muitas casas e muitos lixos foram acumulados. E muitos problemas com esses dois impactos, tá? E o outro que está falando aqui é a produção de soja. Lembra de uma fotografia que a tia mostrou de um lugar que era descampado? É onde eles plantam a soja. Para eles plantarem a soja, eles precisam descamar todo aquele solo, plantarem a soja nasce, depois eles descamam novamente e assim sucessivamente, tá bom? Tudo isso, para poder plantar a soja, eles têm que fazer o quê? Eles têm que desgastar aquela região, tirar o quê? O verde da região. E aí, a gente está também modificando a natureza, ok? Na página 210, tem uma atividade com a lupa na mão, ó. Na página 210, tem uma atividade com a lupa na mão, que são dois mapas, e tem aqui 3 perguntas que vocês devem responder, que observe os 2 mapas a seguir. Eles representam a distribuição da vegetação nativa em nosso país em 2 momentos distintos. Então, são 2 mapas com tempos diferentes que vocês precisam comparar para responder as 3 perguntas, ok? As respostas vocês vão ter todas na semana que vem, inclusive das fichas de atividade. Desse lado de cá, ó, tá vendo aqui um satélite? Olha aqui a Terra. Tem aqui um texto muito interessante que fala sobre... olha só, preste atenção, tá? Na atividade anterior, percebemos que a necessidade de novas terras, para cultivo e também a abertura de novas áreas de mineração
tem resultado na redução da cobertura original do nosso país. Então, se a gente olhar de cima do globo da nossa Terra para baixo, a gente vai ver a quantidade de lugares que já foram desgastados e que não tem mais verde. Olha aqui, ó. Prestem bem atenção nessa foto. Um dos métodos utilizados com o sucesso no Brasil, em especial na região de cobertura da floresta amazônica, é o monitoramento por meio de imagens obtidas por satélites, que a tia acabou de falar. E aí, através desses satélites, eles conseguem identificar, inclusive, aonde está tendo desmatamento, tá? E aí, o que acontece? Existem órgãos de defesa, que aí, inclusive, tem pesquisas espaciais, estudos atmosféricos, estudos ambientais do que pode ser feito para minimizar essa destruição, principalmente do nosso verde, né? Do nosso planeta, de toda a nossa flora, né? Toda a nossa vegetação, certo? Na página 212 e 213 são atividades também que vocês devem executar. E aí todas essas atividades estão relacionadas ao impacto que nós, seres humanos, temos causado na nossa natureza, ok? Na semana que vem, nós vamos fazer a correção de todas as fichas. Vocês só precisam concluir agora a ficha 7, das 7 a 10. Vocês já podem fazer as atividades, depois dessas 2 aulas de hoje. E o que vocês têm que ficar atentos? Atentos aos detalhes, principalmente no fique de olho no local, mão na massa, ok? Que trouxeram informações muito significativas para vocês. E a tia vai gravar na semana que vem a aula de reforço, que a gente vai fazer essa correção toda de tudo que a gente viu, em todas as páginas e em todas as fichas de atividade. E a tia vai gravar uma aula, que vai ser uma aula extra, mostrando para vocês locais que a gente tem aqui no nosso país, que são locais que são, além de históricos, são geográficos. E também do vulcão. Lembra que eu falei do vulcão? Que eu ia mostrar para vocês um vulcão de verdade? Um vulcão que tá dormindo, mas que é um vulcão de verdade? Ó, um beijo e até a semana que vem, no nosso término do nosso bimestre, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.